deste Deus provedor. Nós precisamos deste Deus provedor. Este Deus provedor. Aleluias. Mateus capítulo 8. Convido a amada igreja a abrir a santa palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 8. Versículo 5 a 13. Palavra santa de Deus. O poder da fé. A palavra de Deus diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, dizendo-lhe: Senhor, meu criado jaz em casa, miseravelmente, aleluias, atormentado, paralítico. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele faz. Mas maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: aleluias, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, seja feito conforme a sua fé. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Seja feito conforme a sua fé. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Nesta oração inicial, eu gostaria de pedir aos enfermos colocassem a mão sobre a sua enfermidade. Se você tem uma enfermidade no coração, na cabeça, se às vezes você tem um filho que está enfermo, coloque a sua mão no lugar do seu corpo, simbolizando o seu filho. Pastor, eu tenho tanta enfermidade, joelho, ombro, olho. Põe a mão na cabeça toda, então, põe a mão na sua cabeça assim, e vamos orar nesta hora, pela sua enfermidade. Eu e você vamos orar, mas é o Senhor que vai te curar. E seja feito conforme a sua fé. Espírito Santo de Deus, Senhor, escuta a oração deste servo e desta serva comigo agora. Em nome de Jesus, a ti te digo enfermidade, deixa esse corpo. A ti te digo paralisia, deixa esse corpo. A ti te digo cegueira, surdez, vírus, câncer, tumor, infecção. A ti te digo sai em nome de Jesus. E venha a cura. Venha a cura nesse cérebro, venha a cura nesse rim, venha a cura nesse coração, nesse pulmão, nesses tecidos, nesse sistema vascular, nesse sistema digestório, nesse sistema neurológico. Venha a cura agora sobre esse sistema neuromotor. Venha a cura agora sobre todos os sistemas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus disse: seja feito conforme a sua fé, Mateus 8,13. Esse é o tema da nossa mensagem, da nossa breve mensagem esta noite. O Espírito Santo se aposta de nós, se aposta de mim, de você, para que possamos receber a palavra fiel, a palavra de Deus que transforma nossas vidas. Talvez alguém pode dizer: a fé é útil. Não, a fé é muito mais importante do que você e eu podemos imaginar. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, que nós andamos por fé e não por vista. Quer dizer que se a sua fé estiver doente, se a sua fé estiver enfraquecida, os seus passos também estão enfraquecidos. Se a sua fé estiver doente, a sua visão também está doente. Se a sua fé estiver com problema, o seu andar está com problema, porque nós andamos pela fé. Se a nossa fé é forte, o nosso andar é forte. Se a nossa fé é fraca, nós andamos com fraqueza espiritualmente. Assim como as pessoas podem andar com fraqueza na vida física, tropeçando, caindo, sem conseguir correr, na vida espiritual também eles podem andar tropeçando, caindo, fracamente,
porque andamos por fé, e a fé está fraca. Está escrito também em Hebreus capítulo 10, versículo 28, que nós não somos daqueles, 38, perdão, que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem. Nós vivemos pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4, diz que o justo viverá pela fé. E quando Jesus Cristo, Ele vem habitar em nós, olha Efésios capítulo 3, versículo 17, diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Imagine os enormes prejuízos que uma fé fraca traz. Jesus habita fracamente no seu coração, talvez nem habite, porque é pela fé que Ele habita. E se a fé está fraca, como Ele vai habitar? Já que é pela fé que Ele habita em nosso coração. Se a fé está fraca, como nós podemos viver, já que o justo viverá pela fé? Se a fé está fraca, como podemos andar, já que nós andamos por fé e não por vista? Veja como é importante uma fé avivada. Veja como é importante uma fé fortalecida no Espírito Santo de Deus. Irmãos, a fé é muito importante. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, diz que tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus também diz que lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que permanecem a fé, a esperança e o amor, os três fundamentos do cristianismo. O maior é o amor, mas a fé é um fundamento e primordial. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, se a minha fé é fraca, então a minha justificação com Jesus, ela também pode estar ali naquele momento comprometida, porque somos justificados pela fé. Quantas pessoas acham que estar na igreja é suficiente, quando na verdade a única igreja que importa é o corpo de Cristo, lavado no seu sangue, e nós pertencemos a este corpo pela fé na palavra de Deus, pela fé na pessoa de Jesus, pela fé na obra de Jesus. Então a fé é muito importante. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, ela é a prova das coisas que se esperam. Precisamos cuidar bem da nossa fé, como nós cuidamos dos nossos olhos. Quando você tem um problema no olho, você procura a solução, você procura um médico, você viaja atrás. Se os seus olhos começarem a sangrar, você corre para o hospital. Se você tiver um aumento de pressão nos olhos, enfim, como nós cuidamos dos nossos olhos, nós precisamos cuidar da nossa fé. E às vezes deixamos a nossa fé de qualquer maneira. Às vezes deixamos os alimentos da fé de qualquer maneira. E como nós podemos aumentar a nossa fé? Sim, nós podemos aumentar a nossa fé através do nosso encontro poderoso com a palavra de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas muitos confundem ouvir com escutar. Este ouvir significa acolher, este ouvir significa abrigar. Então eu poderia dizer assim: a fé vem pelo acolher, o acolher da palavra de Deus. A fé vem pelo abrigar, o abrigar da palavra de Deus. A fé vem pelo guardar, o guardar da palavra de Deus na minha vida e no meu coração. E quando esta fé começa a crescer, ela começa a fazer diferente. Este centurião cresceu adorando a falsos deuses. Este centurião era um homem romano, um homem politeísta romano, mas de alguma maneira ele creu na pessoa de Jesus Cristo, ele creu nas obras de Jesus Cristo, ele creu na palavra de Jesus Cristo. E então ele pediu a Jesus Cristo: cura o meu servo, cura o meu criado. E este criado, ele estava paralítico e violentamente atormentado. Paralítico e violentamente atormentado. Mas aquele homem queria ouvir a palavra de Jesus, porque ele ia acolher a palavra no seu coração e transformá-la em atitude. As pessoas que acolhem a palavra de Deus e transformam em atitude são aquelas pessoas que amam a Deus. Está escrito em João, no capítulo 14, versículo 23: aquele que me ama guardará a minha palavra. Observe, amado, não está dizendo aquele que me ama vai cantar bonito, aquele que me ama vai pular, aquele que me ama vai correr, aquele que me ama vai falar. Não, ali está dizendo: aquele que me ama guardará a minha palavra. O mundo não guarda a palavra de Deus, o mundo guarda a prostituição, o mundo guarda o amor ao dinheiro, o mundo guarda os aplausos, o mundo guarda as bebidas,
bebidas, as drogas, as vaidades, os orgulhos. O mundo guarda as obras da carne, que você conhece tão bem, eu também sei do que estou falando. O mundo guarda as obras do pecado, mas aqueles que deixaram para trás as trevas, eles guardam as palavras de Deus. E em João 14:23 diz: aquele que me ama guardará a minha palavra, e nós viremos para ele e faremos dele morada. Meu Pai o amará. E esse centurião guardou a palavra de Jesus. Esse centurião virou para Jesus e falou: mestre, eu sou tão pecador e você é tão santo. Olha a posição, o olhar dele para Jesus. Não era aquele olhar do tipo: Deus faz isso hoje, agora para mim, senão eu não quero saber de Deus. Veja que diferença. Quantos carnais, quantos imbecilizados, quantos idiotizados que acham que Deus tem que fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Este homem não. Este homem não estava com a sua mente carregada de trevas. Este homem olhou para o Senhor e disse: mas Deus, eu sou um lixo, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não era porque era uma casa pobre, ele era um centurião, era porque ele achava aquela casa impura demais para Jesus entrar ali. Ele achava aquela casa indigna da santidade de Jesus. E então ele disse assim: dai-me uma das tuas promessas. Abre os lábios e fala sobre a minha vida. Fala sobre o meu servo paralítico e atormentado. Porque eu tenho alguns ajudantes, eu tenho alguns servos, e quando eu dou a palavra, eles executam. Se tu disseres uma palavra, ele vai ser curado. À mesma hora, Jesus disse: eu não achei em Israel um coração que confiasse dessa forma nas minhas palavras. Eu não achei em Israel uma pessoa que quisesse tanto a minha presença como este homem. Eu não achei em Israel uma pessoa que confiasse assim. Jesus falou essas palavras que eu estou agora lembrando: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que moveu a mão de Deus foi a fé daquele homem. Jesus não disse: eu não encontrei em Israel quem soubesse mais da Bíblia, eu não encontrei em Israel quem tivesse um jeito mais parecido, eu não encontrei, não, ele falou: eu não encontrei em Israel quem tivesse tanta fé. Olha que coisa tremenda. E então o Senhor disse, ele repreendeu aos quem ouvia. Ele falou: olha, vocês estão achando que vocês são especiais porque vocês são religiosos, filhos de Abraão? Aí ele vem no verso 11 e disse: mas eu vos digo que pessoas que não são filhos de Abraão vão sentar na mesa do rei. Ele falou isso. Ele disse agora aqui, no versículo 11: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele olhou para aqueles religiosos e falou: a carteirinha de membro de vocês é inútil, porque Deus vai trazer pessoas que não são desse país, desse povo, para sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele estava falando do centurião, do romano. Jesus estava falando que haveria salvação para os romanos e não somente para os judeus. Jesus estava dizendo que o verdadeiro povo de Deus seria todos que nele crescem, e não os descendentes de Israel somente. E então Jesus disse, inclusive, que foi aí uma parte tremenda: os filhos do reino vão para o inferno. Jesus falou isso. Jesus falou: olha, além de Deus dar salvação para qualquer nação através de Cristo, de mim, vocês vão para o inferno. Ele falou: como? Ele disse no versículo 12: os filhos do reino, que eram judeus, serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor Jesus então disse no verso 12: os filhos do reino vão para o inferno. Isso pode ser aplicado a nós hoje. Os religiosos que conhecem a verdade e não praticam também vão para as trevas exteriores. Mas a nossa fé, ela tem o poder de nos colocar de pé. De pé. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24, último versículo do primeiro capítulo da segunda carta.
Último versículo: pela fé estais em pé. Estais em pé. A nossa fé tem o poder de nos dar salvação. Em Atos capítulo 16, versículo 31, diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Aí vem uma vírgula: tu e a tua casa. Quer dizer, se você crê e a sua família crê, serão salvos. Meus filhos não vão ser salvos porque eu criei, nem os seus pais vão ser salvos porque você creu. O texto diz que será salvo, vírgula, salvo, vírgula daqui. Tu e tua casa é quem creu. Então tu e tua casa é o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo. Você, seus filhos, sua mulher, seus pais, quem crê será salvo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para ele em Atos 16, 31. Lá não está dizendo que se você crer, a sua casa será salva. Não, está dizendo que quem crê será salvo. E a fé nos dá isso. A fé nos dá a salvação. Ela é pessoal. E ela não para por aí, meus irmãos. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que ele veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aqueles que creem no seu nome são transformados em filhos de Deus. E o filho tem três coisas interessantes do pai. O filho tem o DNA do pai, o filho tem a companhia de um pai, e o filho tem o poder da herança do pai. Eu deixo para nós e para aqui esta lembrança: quem realmente são os filhos de Deus são os que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, são os seguidores de Jesus Cristo, e eles têm o DNA de Deus, eles têm a herança de Deus, eles têm a presença de Deus. A fé nos traz a salvação. A fé também nos traz sinais de curas e prodígios. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, diz: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão a mão sobre os enfermos e os curarão, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. A fé traz sinais. São tão maravilhosos esses sinais que em Tiago 5,16 diz: a oração da fé salvará o doente. A oração da fé salvará o doente. E também, como já foi lido hoje, Mateus 8,13: tudo é possível que crê. E esse Deus, Ele tem essa vitória poderosa para a sua vida. Pastor, eu tenho passado muitas lutas, eu enfrento muitas tribulações. Não se esqueça, em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz que esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Esse Deus poderoso, que nos dá a salvação por Cristo Jesus, este Deus poderoso, que nos dá o crescimento espiritual, a fortaleza e a fortificação, é um Deus que te chama para um relacionamento íntimo. O relacionamento íntimo, ele transforma a fé intelectual na fé viva. Eu tenho medo de você achar que quando eu falo fé, você entende acreditar em Deus e confiar em Deus. Isso é a nossa fé intelectual. Você acredita e confia nas coisas que você quer ou que você verifica serem racionalmente adequadas. Mas agora eu não estou pregando o poder da sua mente, o poder das suas emoções. Eu não estou aqui para falar de inteligência emocional. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus que cura, salva e liberta o homem. Então eu não estou falando da nossa capacidade de acreditar e nem de confiar. Eu estou falando da nossa capacidade de pertencimento, de natureza, de comunhão, de vida, gerando vida, onde o Espírito de Deus se aposta de nós e nos dá uma fé viva, por meio da qual nossos olhos são abertos e nós confiamos com a nossa alma na palavra viva de Deus. E essa fé, ela é tão poderosa que não existe demônio nem ataque do diabo que pode vencê-la. Em Efésios capítulo 6, verso 17, diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Me salta aos olhos três partes desse versículo: sobretudo. Sobretudo quer dizer o que, pastor Eduardo? Sobretudo, sobre o medo, sobre a força, sobre a verdade, sobre a graça, sobretudo, tomando sobre tudo
o escudo da fé. A fé é um escudo poderoso, ela é real. A fé não é uma nuvem, a fé não é um pensamento, a fé não é um sentimento, a fé é um poder real. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados pelo maligno. Todos. A forma como Jesus chamou a atenção de Israel, quando ele viu a fé do coração do romano, me mostra claramente que ninguém vai receber essa fé porque quer. Você e eu vamos receber essa fé se nós encontrarmos e buscarmos a direção certa. Quando Jesus vira para os filhos de Israel e fala: os filhos dos reinos serão lançados nas trevas exteriores. Quando Jesus vira para os filhos de Israel e fala que os romanos vão ser salvos, que os romanos vão sentar na mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó, os brasileiros, os alemães e todas as nacionalidades e povos, línguas, tribos e nação. Quando ele fala isso para ele está dizendo que a nossa fé não depende da nossa tradição, do lugar onde nascemos, não depende das coisas que nós sabemos, mas sim das coisas que nós encontramos. A nossa fé depende das coisas que nós encontramos, e é por isso que eu te peço: encontre Jesus, encontre a palavra de Jesus, encontre a presença de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque ela é estreita, mas conduz à vida eterna. Piores são os que vão pela larga, que conduz ao inferno. E é tão interessante, meus amados irmãos, que as pessoas estão surdas espiritualmente, somente cegas, e que você ouvir isso não é suficiente, porque a palavra de Deus diz que é somente quando a fé encontra a escuta é que produz o arrependimento da vida eterna. Quando a fé não encontra a escuta, como ouvirão se não há quem pregue? Então as pessoas têm que escutar, mas também precisam decidir se querem ou não unir a fé com a mensagem, para que possa produzir o arrependimento da vida eterna. E então nós usamos a fé para enfrentar as adversidades da vida. Nós usamos a fé para renovar o nosso ânimo. Nós usamos a fé para renovar a nossa força. Nós usamos a fé para nos alimentar espiritualmente. E aí me chama muita atenção, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. É tão tremendo, é tão poderoso, que quando 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vais crescendo. Olha do que nós somos chamados: meninos novamente nascidos. Nós não somos chamados de pessoas reformadas, nós não somos chamados de pessoas melhoradas, evoluídas. Nós somos chamados pela Bíblia de pessoas novamente nascidas. O mundo tem a teoria de aprimoramento, a igreja tem outra. Na teoria do mundo, você estuda, melhora como pessoa, melhora os seus valores, melhora as suas práticas, você melhora como ser humano, você evolui. No mundo a pregação é essa. Na igreja a pregação é: você morre e renasce espiritualmente, à semelhança daquele que te recriou, e fica parecido com Jesus através da comunhão viva com Ele. E então seus desejos e sentimentos são misturados, são transformados, são tocados com os sentimentos e desejos daquele que está vivo em você. É esse o mistério do novo nascimento. E ele é tão poderoso que o Senhor Jesus disse: na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Ou seja, se não houver a morte e o novo nascimento, não existe salvação, por mais religiosos e bonzinhos que sejamos. A solução do mundo não é a melhoria da bondade, a solução do mundo é o renascimento espiritual das pessoas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A solução do mundo não é que as pessoas sejam mais amorosas entre si, porque elas podem ser cordiais, civilizadas, amorosas e ainda assim não ter a vida eterna. A solução do mundo é o nascimento em Cristo Jesus, porque todos os que são transformados, esses são amorosos, esses são solidários, esses amam como Jesus amou, estes amam como Jesus ama, e então eles vão contribuir para uma sociedade muito mais justa, igualitária, muito mais honesta, muito mais pura. A solução do mundo é o Evangelho, que nenhuma religião pode dar, somente a pessoa de Jesus Cristo pode dar. E então, meus amados, eu vejo esse desafio da fé. Não vamos conseguir melhorar nossa fé com teologia, não vamos conseguir melhorar nossa fé com obras de caridade,
mas vamos conseguir melhorar nossa fé vivendo em Cristo, renascendo espiritualmente pelo poder do Evangelho, alimentando diariamente o nosso espírito e a nossa alma com o leite de Deus, com o leite da graça, com o leite da palavra do Senhor, e também usando a fé, porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta, e nós sabemos que o Senhor nos convida a agir, a obrar, a realizar. Quando em 2 Samuel capítulo 22, versículo 31, diz que a palavra do Senhor é provada, é refinada e é escudo de todos os que nelas confiam. No versículo 33 diz: Deus é minha fortaleza, é minha força, e de que Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, eu chego ao fim dessa mensagem, convidando toda a igreja de Deus a procurar saber e viver essa fé, a procurar buscar esta fé, a procurar esse poder de crescimento na fé viva. Aleluia! Tem de bom ânimo. Ah, que palavra linda de Deus! Tem de bom ânimo. Havia uma mulher que há 12 anos ela tinha hemorragia. 12 anos ela tinha hemorragia. E Jesus não teve tempo para ela. Ela não pôde ter um momento em que ela olhasse para o Senhor como aquele centurião teve. Veja como Jesus não tem preferência por ninguém. Para com Deus não há acepção de pessoas. Quem divide as pessoas em preto, branco, pobre e rico é o coração podre do pecador escravizado no pecado. Para Deus não tem preto e branco, pobre e rico, homem e mulher. Para Deus não há acepção de pessoas. E havia uma mulher judia que precisava de uma cura, e ela não teve o olhar de Jesus, porque o Senhor Jesus estava muito ocupado indo socorrer outra pessoa. Mas ela foi e tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, ela estava cheia dessa fé que eu preguei hoje e que eu quero na minha vida. Preciso e quero muito essa fé na minha vida. E então ela tocou em Jesus com essa fé, e saiu de Jesus a virtude, o poder, sem que ele sequer olhasse para ela, sem que ele sequer ouvisse qual é o problema dela e fizesse uma oração por ela. Não houve nada disso. Não houve oração, não houve atenção, não houve nada. Houve uma mulher cheia da fé viva, encostando Jesus e crendo de todo o coração. Então o Senhor Jesus viu que saiu virtude dele. Não sei como, ele não me explica isso, mas ele diz: eu senti que saiu virtude de mim. Quem é? Os próprios discípulos disseram: impossível saber, porque todos te tocam. Como é importante essa parte. Todos te tocam, mas só um foi curado. Então não é o toque em Jesus que cura, porque todos tocaram, todos apertaram, só uma foi curada. Não é o fato de encostar, é a maneira, a qualidade da sua. Todos cantam, mas só Deus sabe os que cantam com devoção. Todos podem fazer uma tarefa para Deus, mas só Deus sabe quem está fazendo aquela tarefa com devoção. Todos podem ouvir, mas Deus, o Senhor, sabe quem está ouvindo de todo o coração. E aquela mulher tocou com devoção, com entrega, com o coração cheio da glória. E então, sabe o que Jesus disse a ela? Tem bom ânimo, a tua fé é salva. Tem bom ânimo, é o que eu quero dizer para você nesta noite. Tenha bom ânimo, a tua fé te salvará. Tem bom ânimo. Essa luta são como as nuvens, a nossa fé é como a estrela. As nuvens passam e as estrelas ficam. Tem bom ânimo, o Senhor te ouve e escuta o seu clamor. Tem bom ânimo, porque Ele está ao seu lado.
como foi lido hoje: espera Israel no Senhor, e Ele fortalecerá o vosso coração. Espera Israel no Senhor. Tem bom ânimo, porque todos os juízos de Deus estão diante de você, e você não rejeitou os seus estatutos. Tem bom ânimo, porque você guardou os caminhos do Senhor e não se apartou impiamente do seu Deus. Tem bom ânimo, porque foste sincero perante Ele e te guardaste da tua iniquidade. Tem bom ânimo, porque amaste o Senhor de todo o teu coração. Tem bom ânimo, porque o Senhor é o nosso rochedo e o nosso lugar forte, o nosso libertador, o nosso Deus, a nossa fortaleza em quem nós confiamos. O Senhor é o nosso escudo, a força da nossa salvação, o nosso alto refúgio. Nós podemos dizer como Salmo 18, verso 3: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tenha fé viva, busque essa fé viva. Irmão Eduardo, então, do jeito que você está falando, essa fé vem do relacionamento com Deus. É, isso mesmo. Então eu posso alcançar essa fé hoje? Pode. Então eu não preciso de ninguém. Então eu quero, amém? Porque Ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E se você quer esta fé agora, eu te convido a fazer um gesto com a sua mão. Levante a sua mão, diga: eu aceito a Jesus como meu Salvador. E se você já é crente, levante a sua mão dizendo: eu quero ser cheio desta fé, Senhor. Eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador, e eu quero ser cheio da fé viva de Deus. Eu quero ser um seguidor de Jesus, eu não quero ser um frequentador de igreja. Eu quero ser a obra de Deus no meio dos homens. Eu quero ser cheio da vida de Deus. Eu quero ser cheio da fé viva de Deus. Eu quero ser cheio dos frutos da fé. Eu quero ser um filho da fé. Eu quero ser cheio da presença de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele é recompensador dos que o buscam. Senhor, nós te adoramos e te glorificamos. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que a vida começa na cruz e termina na coroa do céu. A vida com Deus começa na cruz de Jesus e termina na coroa da eternidade. Conheça Jesus Cristo, seu Salvador. Todos os povos, línguas, tribos e nações podem ser salvos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Salvação vem do Senhor. Glória a Jesus. Enche-nos de Ti, Senhor. Aleluia. 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 Tu te libertará. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É Israel, um momento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por este culto.
a nossa vida seja transformada. O Senhor está neste lugar, eu te louvo por isso. Vidas estão sendo tocadas e renovadas nesta hora, vidas estão sendo libertas nesta hora. Oh Senhor, eu sei que a Tua palavra não entra em todos, mas eu sei que aqueles que recebem a Tua palavra recebem a vida, e a vida de Deus não tem preço. Nos enche da Tua palavra, do Teu poder, da Tua unção, para que sejamos o povo de Deus nessa terra. Oh Senhor, Tu estás neste lugar, eu te adoro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória ao Senhor.